A gente está começando um pouquinho atrasado, mas a culpa é mais de vocês do que a nossa. Vocês viram o esforço que foi para tirar o pão de queijo aí da mão de um e outro. Mas eu acho que é válido a gente fazer esse esforço, porque é o primeiro evento presencial da iniciativa, nesse não tão pós-pandemia, né? Nós estava conversando com a Jaque, a última vez que a gente se viu, ainda foi na Natura, no dezembro de 2019. E hoje, estamos não só retomando, como podendo fazer com toda a segurança possível, reencontrar bons amigos e conhecer algumas pessoas sem máscara, uma maior, outra menor, de fora da tela. Aproveitar esse momento um pouquinho, né? Então, pedir uma autorização aqui pro reitor. Pode mais meia hora de intervalo? Não? Então tá bom. Então, deu. 9h35. Pessoal, vamos ver. Cadê? Viu um pessoal, tem uns membros signatários aí mais antigão, que ainda lembra como a gente começa. Você lembra, né, Jaque? Como é que é, Jaque? Vamos explicar agora. O Reinaldo também sabe, vamos explicar agora. A gente sempre começa com bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso é uma tradição histórica da Zumbi, a Zumbi dos Palmares. Hoje eu não vou explicar, vocês estão mais que escolados. Há 5 anos atrás a gente tinha um esforço, toda a reunião, explicar quem era Zumbi, de onde veio, o que era Quilombo. Hoje vamos partir da premissa que está todo mundo no mesmo patamar. E aí, a gente fala um bom dia, primeiro para treinar, e vocês respondem. Então, bom dia, Zumbi dos Palmares, bom dia, Zumbi dos Palmares. E valendo nota. Primeiro a gente treina. Segunda, reitor avalia. Quem não for muito bem, segurança já tira da sala. Aqui é assim. Vamos lá, primeiro tá o teste. Bom dia, Zumbi dos Palmares. Bom dia, Zumbi dos Palmares. Vamos lá, pessoal. Já comemos, já tá sol, agora vamos lá. Bom dia, Zumbi dos Palmares. Bom dia, Zumbi dos Palmares. Muito bom dia. Bom, bem-vindos a Melhores Empresas e Práticas e Ações da Diversidade. Hoje vamos passar por essa ação propositiva, num dia histórico, num dia simbólico, num 13 de maio. A gente quis não só rememorar, mas trazer uma ação propositiva, positiva, no sentido de perspectiva e de compreensão, que tem muito a ser feito, mas muito foi feito até aqui. Então, para começar, eu acho que a gente podia, rapidamente, trazer um pouquinho da nossa história. Até porque hoje, bem ou mal, é um recomeço. Recomeço de uma mínima normalidade. E todos nós, certamente, passamos por esses últimos 2 anos e ainda passando por situações extremamente adversas. Então, fazendo essa releitura, por que não rapidamente repassar como chegamos até aqui? E aí já adianto que a gente vai acabar cometendo algumas injustiças. Por exemplo, não tem foto do Reinaldo. Isso é uma injustiça. Certamente ele vai perdoar a gente. E tanto das empresas e eventos, né, que fizemos e parcerias que não comportou pelo tempo. Ainda mais agora que eu vou ter que correr. Mas vamos relembrar como tudo começou. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I want every white person in this room who would be happy to be treated as this society in general treats our citizens, our black citizens. If you, as a white person, would be happy to receive the same treatment that our black citizens do in this society, please stand. You didn't understand the directions. If you white folks want to be treated the way blacks are in this society, stand. Nobody's standing here. That says very plainly that you know what's happening. You know you don't want it for you. I want to know why you're so willing to accept it or to allow it to happen for others. Nós tínhamos nossa perspectiva, tínhamos um desejo, tínhamos um sonho de transformação e sabíamos o que estava acontecendo. E precisávamos, então, partir de alguma premissa. Isso aqui eu estou falando de 2015 para 2016.
problema extremamente multifacetado como o racismo, você precisa partir de algum ponto de partida. O que fazer, onde fazer, como fazer. Nós fizemos um recorte. Mercado de trabalho. E o que no mercado de trabalho? As grandes empresas. Por que as grandes empresas? Porque elas dão a direção, elas dão um sinal, elas são um símbolo quando elas se movem. E se nós conseguíssemos juntar 10, 15 grandes empresas para dizer que concordam com isso, que o racismo é um problema e que vamos reorientar as nossas práticas, fazer mais, melhor ou mais rápido quanto à questão da discriminação racial no Brasil, eu estou falando de 2015 e 2016. Era um tema extremamente, ainda é, naquela época, trazer empresas, grandes empresas, para dizer isso publicamente, porque se há um problema, elas também são parte do problema. E aí, bom, vamos começar. Começamos 2015 e 2016. No decorrer de 2016, pensamos, e se nós tivéssemos uma grande instituição, talvez um tribunal, e esse tribunal, que por um acaso foi o TRT-15, do qual o seu primeiro presidente negro na história do tribunal, fizesse um chamamento das empresas da região, né? São Paulo, região, Campinas, e dissesse um convite, uma carta aberta, dissesse do problema, dissesse da importância dessa movimentação das empresas, e a partir daí, então, talvez nós tivéssemos mais um impulso de que um senso de transformação. Mas, e se pudéssemos fazer mais? E se fizéssemos isso todo o formalismo e formalidade que os ambientes jurídicos têm, principalmente os tribunais? Você tem o juiz de primeira, a vara, que é o que a gente está mais acostumado, com o juiz, a segunda instância é o tribunal, chamado de desembargador. E se a gente fizesse isso no pleno? Pleno é o plenário, onde se reúne os desembargadores para decidir. Mais ou menos quando a gente vê na televisão o STF reunido, aquilo ali é o plenário ou o pleno, algo extremamente formal. E se pudéssemos ainda colocar todos os desembargadores para dizer que isso é importante? Seria um sinal importante para a sociedade. Bom, é a foto que vocês estão vendo. Foi isso que fizemos lá em 2016, lá no cantinho vocês estão vendo o professor José Vicente fazendo um bom dia zumbi com os desembargadores, que me entenderam. Um momento histórico. Daí, então a gente tinha um bom ponto de partida. E daí para frente, a gente teve que começar a conversar. A gente tinha a arma o poder, né, de uma causa que a gente entendia justa, o convencimento e mentes e corações, mais nada. E uma pastinha debaixo do braço. Essa, que para quem se recorda, quem estava lá, foi a primeira reunião de diretoria de RH, ainda do POM, lá em Alphaville. Porque agora é o seguinte, o que fazer? Como fazer? Quais são os desafios? A gente tem um modelo americano, sul-africano, mas e no Brasil? Como é que a gente resolve? Então, conversamos, discutimos e conversamos muito para conseguir trilhar os caminhos, para conseguir entender os gaps. Para vocês terem uma ideia, naquele momento, o grande desafio, a grande discussão, por incrível que pareça, hoje, era se podia ou não podia ter cadastro, né, no cadastro do profissional, no cadastro do candidato, se podia ter o termo negro, preto, pardo. Vocês acompanharam isso tão bem ou melhor que eu. Era esse o problema. O que fazer? Como que superava isso? Estava nem falando de recrutamento e seleção direcionado. Estava discutindo o bendito do cadastro, lá naquela época. Bom, nessas muitas discussões, não só... A gente precisa voltar um pouco na história. Porque, além de tudo isso, tinha uma outra questão já identificada. A gente precisava engajar a alta liderança. E se a gente conseguisse fazer um evento, lá em 2016, 2017, que a gente trouxesse presidentes de grandes empresas para dizer que isso era um valor que era importante, que precisava ser enfrentado. Isso era inédito na história do país. Presidentes de grandes empresas tratando sobre a questão racial abertamente, sem nenhum receio dos dados serem positivos ou negativos. Era um desafio e tanto. Pensamos, talvez, se conseguisse 2, 3, um trabalho de 1 ano. E conseguimos. Então, esse foi o início, para quem é mais antigo, dos Jornadas da Diversidade. Se fizéssemos um evento que fosse como é que seria o nome? Talvez uma jornada. Então, vamos lá, Jornadas da Diversidade. Isso lá em 2017. E não só conseguimos essa mesa que vocês estão vendo dos presidentes, na sequência, teve uma mesa de vice-presidentes. Com um pouquinho mais de gente, inclusive. E depois nós chegamos onde foi o embrião do que nós chamamos de Comitê de Diretores de RH. O RH precisava discutir isso. Naquela época, era o ponto de discussão. A mesa com as diretoras de RH, as maiores empresas do Brasil. Por falta de foram 2 mesas na sequência. Só que o Jornadas foi se envolvendo. Foi crescendo, foi se aprimorando, foi tratando de uma série de outros temas, até chegarmos, inclusive, no fórum.
E aí transformamos jornadas, então, num fórum internacional. 2 dias. Eu já estava na pandemia, então foi online. Para quem, esse aqui é o Cônsul-Geral dos Estados Unidos. E aqui, de novo, a alta liderança. 2 dias de evento, todos o debate aqui já debatendo, veja só o salto, aqui já está debatendo ESG, mudanças climáticas, e sem nenhum dos problemas e dos enfrentamentos lá de 2017 para... Como era difícil conseguir convencer o cerimonial e o entorno da alta liderança de vir para um evento público tratar sobre a questão racial. Parênteses, que a gente também é festa, né? Olha onde a gente estava 4 anos atrás, mais ou menos. Primeiro evento que a gente fez em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares. Então, casa cheia, tratando ali também ali eram 130 anos da abolição. Tanto que a gente conseguiu colocar o presidente do Bradesco apresentando com a Glória Maria. A gente também faz coisa inusitada em festa. Não só isso, conseguimos reunir um time muito legal. Ali a gente estava tratando de alguns projetos da iniciativa, muito bacana. Eu falei que era festa, lembra? Então, teve festa. Até um Martinho cantando. Quem não foi, perdeu. Bom, e se a gente fizesse mais do que isso? O que a gente precisava fazer? Empregabilidade, a gente precisava dar o exemplo. Se a gente fizesse uma feira de profissões? Não, se a gente seguisse fazendo feiras de profissões, trazendo as empresas, mostrando que tinha candidato negro, fizemos 5. Sendo que a 5ª foi a maior desses eventos. Mais de 2.000 pessoas, 40 empresas e por aí vai. Bom, mas aí a gente está tratando do candidato. E se ao invés de só tratar do candidato, o grande gap é a passagem do ensino médio para o ensino superior. Mais de 50% dos jovens que entram no ensino superior não saem. E dos que saem, nem 18% têm acesso ao ensino superior. A maioria dos talentos estão lá de fora. A gente olha para o ensino superior. E quem não tem ensino superior? E se a gente criasse um projeto que formasse esses jovens com a mesma qualidade e competência do que a gente vê nos 3 NIS da época e de hoje em dia? O problema não era a qualidade de formação? E se a gente fizesse isso só com jovens negros da periferia e já focando mulheres? Aqui eu estou falando de 2017. Mulheres negras. Então vamos fazer. 7 meses de planejamento, 43 empresas depois, milhares de horas de reunião, com uma reunião de fechamento com mais de 60 pessoas. Inclusive, eu lembro que eram 3 salas, 20 pessoas, e eu... entrando de uma sala na outra, eu lembro que eu abri a porta, tava a Jaque com flip chart assim, escrevendo o que você falou, e vai de novo. E chegamos num ponto de impasse, porque vocês imaginam, o curso, a proposta, ele não tinha sequer a opção branco. Tinha preto e pardo. Isso em 2017, na Febraban, aquele monte de empresa, era uma discussão terrível. Até achamos que não ia conseguir, mas conseguimos. Colocamos o projeto de pé, 2.200 inscritos, 1.800 selecionados, entrevista, que a gente acreditava no potencial, lembra? Esse era o desafio. O desafio era acreditar no potencial e ir buscar a entrevista, não o quesito objetivo, o intangível. Só que aí como é que entrevista 1.800 pessoas? Nossa, as empresas abriram os espaços, mandaram especialistas, 30 dias de um trabalho infernal. Conseguimos. Desses 130, desses 1.800, selecionamos 180. Agora precisa formar os 180. Tá ali a formação acontecendo. Bom, e essa formação em 4 meses? Precisava estar empregada. Tá aí. Dos 180, 155 das maiores empresas do país. Mas a gente precisava continuar. Isso aqui era a parte boa. Ainda tinha um problema das empresas. Porque discutir a questão racial era muito difícil. Relatar o problema, pior ainda. Como é que a gente faria? A gente precisa criar a cultura de um ambiente que pudesse tratar com transparência, com franqueza, um problema seríssimo. Como romper? Bom, precisamos criar a cultura. Como nós vamos fazer isso? Juntamos com o nosso parceiro KPMG, que já era membro signatário à época, que aceitou o desafio. Vamos nós de novo. Projeto, pesquisa. Falei, será que a gente vai conseguir 8 empresas? Lembra das reuniões? Será que vamos conseguir 8 empresas? E mais, descrever qual era o papel de cada um nessa questão da inclusão, né, racial nas grandes empresas. Bom, as 8 viraram 33. Mais de 15 páginas. Está lá no nosso site, inclusive. Se você quiser fazer o download, aproveita. Não, só para membro signatário. Deixa para lá, só de senha. Mas estava, até pouco tempo. Mas, então, uma cartilha que tratava do papel do RH, do papel do jurídico, o que funciona, o que não funciona, o que é o engajamento da alta liderança, como é que faz esse negócio. Faz uma pausa aí, porque esse aculturamento foi extremamente importante, porque aqui era um começo de um projeto de 4 anos. Aqui a gente não dá ponto sem nó. Tivemos que fazer uma pausa. Por quê? Começo da pandemia. Um dos mais inovadores e disruptivos processos de recrutamento e seleção, de trainee de jovens negros, estava sob um intenso ataque.
A iniciativa precisava, se a gente permitisse que, eventualmente, aquele case, né, retroagisse, a gente poderia ter anos de atraso. No caso, trainee do Magazine Luiza. E aí a gente sai de novo, juntamos todos os nossos membros, quem não é membro, e saímos na Folha de São Paulo dando suporte, dizendo que sim, era uma ação importante, era uma ação correta, e nós estávamos aqui para suportar, junto com o nosso membro signatário, Magazine Luiza, essa ação. Feita a pausa. Lembra que a gente começou lá 3 anos atrás? Aquele aculturamento funcionou. Viemos trabalhando. 3 anos depois, surge o primeiro índice de equidade racial nas empresas. A gente estava indo, mas para onde? Como é que a gente mensurava? Não tinha padrão. Como é que faz? Quais os itens? Como é que a gente vai saber se de fato o discurso está virando prática? Por isso que a gente começou lá atrás, o aculturamento. Precisava criar um ambiente para fazer isso. Não tinha como fazer um índice direto. Precisava de uma trajetória, de um processo. Chegamos no índice de equidade racial. O primeiro passo estava dado, porque fazer um índice não é tão difícil. O problema é fazer um índice com esse monte de empresa, em cocriação, e todos discutindo, participando, uma ação propositiva. Bom, e aí, o esforço do índice, uma devolutiva para a sociedade. Nós temos os dados agrupados, o relatório geral, toda a sociedade pode acompanhar o que está acontecendo. Mas mais do que um diagnóstico, que o índice é por natureza, ele precisa ser uma ferramenta. Não é diagnóstico, não precisa fazer diagnóstico. Tá ruim, não precisa chegar na sua empresa e olhar para o lado. Tem negro? Não tem, não precisa fazer pesquisa para saber disso. Qual que era a grande questão? Uma ferramenta propositiva, que era o terceiro pilar. Os membros signatários que já participaram recebem as suas notas individualizadas, sigilosas, comparado com as notas da média de todas as empresas da iniciativa. Agora você tem uma ferramenta, dividida em 6 pilares. Você consegue olhar e ter uma radiografia do que está acontecendo na sua instituição em relação ao mercado. Porque você precisa de referência. 5% é muito? Depende. Qual que é a sua referência? 10, 15, 20, menos 2? Você precisa de referência e de histórico. Bom, e aí a gente vai para o último passo do índice. Precisa se transformar numa referência, precisa consolidar. E a gente consegue, então, numa ação e no momento histórico, um índice tratando de equidade empresarial nas empresas, racial, um dos maiores veículos que trata essencialmente de grandes empresas e economia no país. Não obstante, e aliás, esse caderno tinha 6 páginas, foi um negócio impressionante. E na sequência, conseguimos mais um feito histórico, o nosso parceiro, Isto É Dinheiro, que também faz uma matéria tanto lá atrás como ano passado, e dá uma visibilidade super impressionante para o índice. Então, pilar e criar referência, a gente tinha se saído bem. E aí, por fim, pausa de novo. Mais uma empresa que trata de candidatos numa ação incompreendida, desastrosa, e diz que não vai mais, vai derrubar vagas de ações afirmativas, seja elas quais forem. Mais uma vez, nós reunimos os membros e vamos não só solicitar, mas exigir informações junto com os órgãos públicos. Uma ação tão inusitada que foi parar no The New York Times. Agora volta, lembra que precisava ser referência? Então, um dos maiores bancos do país, onde está referendado o relatório de sustentabilidade dele. Bem-vindos à Iniciativa Empresarial. Obrigado.
por minha própria conta. Estou apenas no começo. Quando a justiça fechar as portas dos tribunais, quando a prudência apoderasse do país, quando da imprensa quebrarem-se os prelos, quando nossos adversários ascenderem ao poder, eu saberei ensinar aos desgraçados a vereda do desespero. Basta de sermões, acabemos com os idílios. Sou filho natural de uma negra da Costa Mina, Malê, africana livre, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Era de baixa estatura, magra, bonita. A cor era de um preto retinto e sem lustre. Tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava seu comércio. Era quitandeira muito laboriosa e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito. Depois da revolução do Dr. Sabino, a Sabinada, na Bahia, foi ela para o Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Eu a procurei por 3 vezes na corte sem que a pudesse encontrar. Anos depois eu soube por uns pretos minas que a conheciam e que deram-me sinais certos que ela, acompanhada de malungos desordeiros, em uma casa de dar fortuna, um local onde se lia a sorte das pessoas, por aposta em prisão. E que tanto ela quanto seus companheiros desapareceram. Naquele tempo, o governo tratava rigorosamente os africanos livres, tidos como provocadores. Nada mais pude saber a respeito dela. Nunca mais. Eu tenho lances doloridos em minha vida, que valem mais do que as lendas sentidas nesta vida amargurada dos mártires. Alferes Antônio Pereira Cardoso, negociante contrabandista para quem fui vendido, comprou-me um lote de 100 e tantos escravos e trouxe-nos a todos, pois este era o seu negócio. Como já sabem, tinha eu apenas 10 anos de idade quando fui vendido ilegalmente como escravo, pelo meu próprio pai. Meu pai era fidalgo e pertencia a uma das famílias mais ricas da Bahia, de origem portuguesa. Ele foi rico, mas apaixonado pela diversão, jogava bem as armas e muito melhor ainda o baralho. Amava as súcias e os divertimentos. Esbanjou uma boa herança, obtida por uma tia em 1836 e reduzido à pobreza extrema a 10 de novembro de 1840 na cidade da Bahia. Vendeu-me. Remetido ao Rio de Janeiro, fui parar numa casa de um comerciante circunspecto e enérgico, de nome Vieira. Porém, sua senhora e suas filhas se afeiçoaram a mim imediatamente. E eu a elas. Sempre que eu me lembro desta boa senhora e de suas filhas, vêm as lágrimas aos olhos. Porque eu tenho saudades do amor e dos cuidados com que me afagaram por alguns dias. Dali saiu derramando copioso pranto. E também todas elas ficaram sentidas ao me verem partir. Já aqui em São Paulo, eu fiz a pé, toda a viagem, de Santos até Campinas. Mas, voltando ao meu pai, não ouso afirmar que meu pai fosse branco, porque tais afirmações neste país constituem grave perigo perante a verdade.
no que concerne a melindrosa presunção das cores humanas. Devo poupar à infeliz memória dele uma injúria dolorosa. E o faço ocultando seu nome. Sou negro! E vou lutar incansavelmente na justiça e na imprensa pela libertação de cativos. Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sobre sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Eu não frequentei a igreja, a faculdade de Direito daqui de São Paulo, nem como ouvinte. Apesar disso, com meus parcos conhecimentos, eu precisei dar proveitosas lições de direito para juízes e advogados, formados esses doutores, sim, pela mais distinta das faculdades jurídicas do Império. Porque eles estavam enxovalhando seus diplomas, fraudando o direito dos escravos e de outros cidadãos. Como autodidata, tendo comprovado minha competência jurídica, eu posso advogar a favor dos negros cativos. Os jornais são armas poderosas de protesto e denúncia dos crimes contra a justiça. Na imprensa, eu posso detalhar os erros propositais cometidos por advogados e magistrados, para que o povo possa perceber um modo extravagante, esquisito, pelo qual se administra a justiça no Brasil. Sob minha única responsabilidade, aconselho e promovo, não a insurreição, que é um crime, mas a resistência, que é uma virtude cívica, contra a escravidão, contra a intolerância religiosa e de qualquer tipo, contra a tirania e contra qualquer tipo de negacionismo. A escravidão é um sistema injustificado. O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Sim. Um Cristo negro diariamente é amarrado, despido, chicoteado, algemado, baleado, 80 tiros, 257. Ele é conduzido entre bandos mudos e é sacrificado. O negro transforma-se em Lázaro. O que era preto torna-se vermelho. A república, a verdadeira república, é o único regime de garantir a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os homens. Mesmo neste país, em que a saúde, o meio ambiente, os povos indígenas, as relações exteriores, a educação e a cultura são totalmente desprezados. Mas voltando, eu sempre tenho em casa uma moeda que eu dou aos negros em dificuldades quando vêm me procurar. Certo dia, entrou um escravo angustiado em meu escritório, me pedindo que eu conseguisse a sua carta de alforria. Em seguida chegou o amo do rapaz, questionando, perguntando por que do escravo querer ir embora, já que era bem tratado. Por que tu deixarias meu lar para ser feliz em outro lugar?
Ele perguntou. O escravo ficou calado. Então eu respondi. Falta-lhe o principal. Falta-lhe a liberdade de ser infeliz, onde e como queira. Faço versos, escrevo para muitos jornais, colaboro em outros jornais literários e políticos e redijo para alguns com extrema dedicação às causas humanas, em especial a abolição. A liberdade e a igualdade não são privilégios, e sim direitos de qualquer pessoa. A liberdade e a igualdade não são privilégios, e sim direitos de qualquer pessoa. Por favor, vamos todos juntos. A liberdade e a igualdade não são privilégios, e sim direitos de qualquer pessoa. Muitíssimo obrigado. Boa noite, eu estou emocionado. Bom dia a todos. Bom dia aos Zumbi dos Palmares, faculdade, reitor magnífico José Vicente. Muito obrigado a você, querido amigo, a todos da equipe. Oh meu Deus, a emoção muito da Natália, a Francisca, por terem me chamado. É sempre uma honra eu, Del Garcês, artista, ator, cidadão brasileiro, trazer um pouco do Luiz Gama, que é um farol para todos nós. Ele viveu aqui a partir dos 10 anos até aos 52 anos. E ele nos indica o caminho. Isso aqui é um trecho somente do espetáculo que a gente faz, que inclusive esse espetáculo nasceu na Zumbi dos Palmares, na Afobras, no Troféu Raça Negra em 2015. Eu faço questão de falar, tenho orgulho de falar todas as vezes que me perguntam, em entrevistas e por aí vai. Há 7 anos em cartaz, foi o espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, e trazer essa voz, essa fala do Luiz Gama, esse farol, é fundamental, permanentemente necessário. Tá? Eu só tenho a agradecer e parabenizar essa iniciativa desse evento. Exatamente no dia da pretensa abolição, né? E a abolição inacabada, não é verdade? Muito orgulhoso de estar aqui. Um beijo em seus corações. Viva Luiz Gama, viva Marielle Franco e todas as vozes que lutam contra as injustiças, em especial ao nosso povo preto. Bom, e agora vamos seguir com o professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Eu já começo a minha fala sobre protestos. Vocês perceberam que filho é terrível, né? Que eles se apropriam. Eu criei toda uma arte aí para o Bom Dia Zumbi, ele se apropriou do Bom Dia Zumbi dos Palmares. Mas ainda assim, eu faço questão de convidar vocês a repetirem, não é? Porque ele não pode se apropriar dos direitos autorais. Bom dia, Zumbi dos Palmares! Bom dia, Zumbi dos Palmares! Bugarelli, pode melhorar, né? Pode melhorar. Valendo nota. Bom dia, Zumbi dos Palmares! Bom dia, Zumbi dos Palmares! 10 para todo mundo. Mas, em verdade, amigos, amigas, a gente faz essa brincadeirinha para fazer um registro muito sério. Que o dia que nós nos reunamos, 9 horas da manhã, seja lá na periferia, seja
nesse espaço nobre para falar de vida, de luta, de resistência, de liberdade, de superação, de transformação e, sobretudo, de responsabilidade e de compromisso, seguramente é um ótimo dia. E se é um ótimo dia, se é a luta que nos move, seguramente o Zumbi está no meio de nós. Porque é ele que nos impulsiona, porque é ele que nos empresta os antecedentes, porque é ele que nos define e ilumina o caminho de uma liberdade que nós vamos precisar aprimorá-la para que tenhamos a dignidade de entregar um mundo melhor para aqueles que virão adiante. Então, seguramente, hoje é um ótimo dia e eu quero compartilhar esse dia com cada um de vocês que atenderam esse nosso chamamento, que trazem suas presenças maravilhosas para mais uma atividade de muita importância para a nossa agenda. E quero, sobretudo, agradecer àqueles que tornaram realidade esse dia, essa hora e o resultado desse trabalho. E quero fazê-lo na pessoa do amigo de todos nós, né, do cidadão brasileiro mais importante e mais significativo nessa agenda da inclusão e da valorização da diversidade, que é o meu querido amigo, o querido amigo de todos vocês, Reinaldo Bulgarelli. Uma salva de palmas, por favor. Gratidão, Bulgarelli. Gratidão, Reinaldo. E eu digo isso porque isso não existia no nosso país. Quem fez acontecer chama-se Reinaldo Bulgarelli. Um dia nós batemos a porta dele e dizia que tínhamos um sonho de fazer com que o ambiente corporativo pudesse se debruçar sobre essa questão e pudesse, da mesma forma, juntar-se a nós num esforço extraordinário para que nós pudéssemos, então, construir um país melhor do que o que tínhamos naquela época. O Reinaldo prontamente nos recebeu, nos acolheu, desenhou a iniciativa empresarial pela igualdade racial, ajudou a colocar de pé, né? Fizemos o lançamento da iniciativa aqui no Hotel Maxuri Plaza, as primeiras empresas que integraram Coca-Cola, Bradesco, PwC, não é? E o Carrefour que instaurou esse trabalho. E a partir, então, daquele dia, daquela hora, 7 anos depois, chegamos aqui. Então, Reinaldo, de coração, muito obrigado por tudo que você fez, pela iniciativa, por esse tema da diversidade e pelo que você faz para construir um país melhor para todos nós brasileiros. Da mesma maneira, cada um dos amigos, cada uma das empresas que participaram ao longo dessa jornada, que o professor Rafael tão bem relacionou, e que agora com Luiz Gama nos fortalece. Eu estou me sentindo importante hoje. Estou me sentindo e sinto e peço que vocês se sintam importantes. Gente, não é pouco o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Nós estamos no Renascense, um hotel chique, para falar de negros, para falar de liberdade, para falar de mudança, para falar de compromisso e de legado, e para apresentar já os primeiros resultados. E esses resultados não são poucos, né? O professor Rafael pôs um vídeo que o professor Martin Luther King, né, dizendo, revisitando, nós também tínhamos um sonho. Estamos super orgulhosos de torná-lo parte desse sonho realidade. Nós queríamos uma universidade em que negros e brancos juntassem e sentassem às mesmas carteiras, e nós entregamos e completamos os 18 anos dessa universidade. Nós queríamos um ambiente corporativo em que todos ajudassem a abrir as portas para que homens, mulheres, negros e brancos fossem tratados com igualdade e com dignidade, e nós caminhamos até aqui, a iniciativa completa 8 anos, e nós queríamos uma pátria em que todos pudessem dela participar sem qualquer limitação. E caminhamos muito nessa direção. Então, nessa manhã, é para agradecer cada um que ajudou a fazer esse sonho tornar realidade
até aqui, cada uma das empresas que ao longo de todos esses tempos nos auxiliaram a fazer essa mudança, cada um de vocês que dentro das empresas fazem essa luta diuturna e cada um de vocês que, tanto quanto nós, acredita que nós podemos fazer um país melhor. É só nós querermos e é só nós nos juntarmos para isso. Então, nessa manhã, ao tempo que a gente lembra uma liberdade inconclusa, uma liberdade que nem libertou o negro, que ao final aprisionou todos nós nessa rede terrível da intolerância, da discriminação, da desigualização, e no desafio que está colocado para cada um de nós, de fazer, talvez, o outro 13 de maio muito diferente do que esse que nós estamos entregando para nós mesmos agora em 2022. Por conta disso, cumprimentar todo o time da iniciativa que fez esse trabalho maravilhoso, cumprimentar o professor Rafael Vicente por ter construído essa premiação, que é uma premiação não para dizer que está tudo certo, mas para reconhecer quem está fazendo as coisas se transformarem, as coisas mudarem, não é? E eu quero agradecer e cumprimentar a todos que estão fazendo essa mudança, na pessoa da nossa queridíssima Ana Minuto, né, que é nossa parceira, que está aí em todos os espaços fazendo essas coisas acontecerem, e a Luana Genan, né, uma guerreira, mulher forte, poderosa, que no Rio de Janeiro e em todo o Brasil junta-se a tantos outros que estão construindo esse novo caminho. A todos vocês, muitíssimo obrigado. Sejam bem-vindos, então, às nossas melhores empresas, não de diversidade, mas de práticas e ações de diversidade, e que esse trabalho, esse reconhecimento possa servir também para construir um novo paradigma e celebrar, né, as conquistas e também agradecer a todos que ajudam nesse trabalho. Obrigado a todos, um bom dia, um bom prêmio. Valeu, Zumbi. Vocês viram que falar primeiro tem vantagem, né? Tem gente que não gosta, quem fala primeiro fala o que quer. E depois sai correndo. E aí, vamos para o resultado, então? Bom, antes disso, a gente... Só uma justificativa. Infelizmente, a Margareth Goldenberg, Mulheres 360, foi acometida por um compromisso extraordinário pessoal. Não pôde estar com a gente, mas mandou seu abraço a todos e certamente vai estar numa próxima oportunidade. Então, feito isso, a gente vai pedir, então, para nossa, com exceção da Margareth, todos os demais do nosso comitê julgador, que deram suas notas, que avaliaram. Quem ficou de fora reclama com eles. Não tem nada a ver com isso. Uma breve palavra, uma breve saudação. Queria começar então com o professor Valdir Martins, que é nosso diretor executivo. Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, agradecer ao professor Rafael, ao professor Zé Vicente e a toda a presença aí da nossa plateia, né? A gente fica muito feliz aí pelo chamado de vocês com relação a esse tema. Rapidamente, só relembrar algumas coisinhas, né? A gente fala muito que hoje é um dia de premiação, mas é um dia de reflexão. E a gente, para um país como o nosso, né, Brasil, um dia da abolição da escravatura, e só para a gente rememorar, 70% da existência do nosso país, nós vivemos sob o regime de escravidão. Então, só para a gente ter esse entendimento, quanto isso significou, o quanto desse período, né? Então, 70% da nossa história foi sobre a égide do regime da escravidão. Então, a gente tem que realmente refletir, e óbvio, né? A gente tem que entender que foi um momento formal, foi um momento de uma abolição inacabada, como foi colocado aqui, e a gente sabe que a gente tem muitos resquícios disso de hoje em dia. E muitos resquícios que, inclusive, estão presentes no mundo do trabalho, né? Estão no mercado de trabalho, que é o que nós estamos discutindo hoje, né? E mais um dado, só para a gente perceber, né, pessoal, assim, uns estudos que a gente faz e que a gente conduz,
Os negros, eles entraram nas universidades com uma maior frequência apenas na década de 60 agora. Então, apenas na década de 60 que nós tivemos um maior contingente de pessoas entrando nas universidades para depois buscar a sua formação e preparo para o mercado de trabalho. Então, isso é um dado que a gente tem que compreender quando muitas vezes se fala ainda não está preparado, ainda precisa ter um gap, ainda a gente precisa investir, e precisamos mesmo. E para vocês terem uma noção, hoje nós vivemos apenas a terceira geração de executivos negros no mercado. Então, apenas a terceira geração, que começa lá na década de 90, na primeira geração, e agora nós estamos na terceira. E é esse item que a gente quer mudar. É um dos dados que a gente precisa transformar. Até pelos dados, né, que nós obtivemos no índice de equidade racial nas empresas, nós temos apenas 4,1% de pessoas negras na alta liderança, né? Considerando alta liderança, então grandes cargos de gestão e conselhos. Então nós realmente precisamos mudar isso. E eu mais que nunca, né, como prova viva, que sou fruto de um programa de inclusão social, na época lá no Banco do Brasil, então passei minha vida corporativa inteira dentro do banco, através de um programa de inclusão social. Então a gente sabe o quanto é importante que esses nossos parceiros aqui, essas nossas empresas, tenham políticas e programas de inclusão e que permitam que os jovens, né, consigam ascender um outro patamar. Então passei lá muito, assim, por praticamente todos os cargos, cheguei num cargo de alta liderança, mas a gente sabe que essa não é a regra. Então é por isso que hoje nós estamos aqui, justamente para identificar que apesar de todos os problemas, nós temos um bom caminho a trilhar. E é isso que a gente vem hoje o quê? Reconhecer o que essas empresas estão fazendo. E assim, o nível de importância que isso tem para causar um impacto, uma transformação social. Então, gente, é só dar esse bom dia, agradecer a presença de vocês e parabenizar todos vocês já de estar aqui. Já é um grande passo e a gente vai evoluir muito nesse sentido. Obrigado, viu, gente? Agora vamos chamar a pessoa que a gente foi buscar lá em Israel. Quase que não chega, um desespero, uma dificuldade, um fuso horário, mas está aqui. Dona Janô. Gente, bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Olha, o caminho foi longo, mas não podia deixar de estar aqui na Zumbi. Então, bom dia, Zumbi dos Palmares. Viu? Até já peguei, viu? Valeu a pena. Bom, peço também permissão para convidar todos a dizerem sim à igualdade racial, que é o nosso mantra no IDBR, né? E combina muito com o dia de hoje, né? Já que a gente está falando sobre esse tema que é muito caro para todos nós, para a nossa sociedade. Então, vamos ver se está todo mundo acordado, né? Se está todo mundo colocando em prática e para fora aquilo que nos move. Então, sim à igualdade racial. Sim à igualdade racial. Mais uma vez, né, professor? De novo. Sim à igualdade racial. Muito bem. Então, acho que a primeira mensagem que eu queria deixar aqui muito rapidamente é que eu acredito que a igualdade racial é muito mais uma equação de soma do que de subtração, né? Nosso mercado ainda tem muita dificuldade de reconhecer isso. A gente acredita que é necessário um esforço ou outro, ou que é pauta só do RH, ou que é pauta só de uma pessoa, só de um líder que está ali fazendo essa roda girar, essa pauta acontecer, enquanto a gente precisa de um ecossistema inteiro para conseguir fazer isso. É por isso que a gente está aqui, a gente dialoga no IDBR muito com a Zumbi dos Palmares, muito com outras iniciativas, e é absolutamente necessário que o mercado faça a mesma coisa. A gente precisa ter todo um ecossistema para conseguir mover esse ponteiro tão desigual, né? Queria trazer aqui um outro dado, que a gente está aqui nesse dia de reflexão, que é o 13 de maio, e a gente está falando que vocês têm menos de 1% de chances de ver nas 500 maiores empresas uma mulher como eu, ou como a Ana Minuto, ou como muitas aqui presentes, tão queridas aí que a gente se encontra, no posto mais alto de uma empresa.
E a gente não pode esperar mais 150 anos para ver isso acontecer, né? 150 anos é a estimativa do Instituto Ethos, trilhada em 2016. Então, acho que a convocação dessa manhã, né, que a iniciativa empresarial faz, que o IDBR faz, que eu acho que cada um de nós temos que levar não só para as nossas empresas, para as nossas famílias, para outras pessoas, que eu acho que a gente tem aqui um grande desafio, né, Rafa, de furar a bolha, é que as pessoas sejam impacientes. A gente não pode mais tolerar uma impaciência nesse sentido, né? Acho que já foi muito sangue já foi derramado, né? Só dos mais recentes a gente tem aí João Alberto, George Floyd, né? Pensando nos marcos que foram muito importantes para que as empresas avançassem e acelerassem um pouco mais. Agora a gente tem todo um desafio de não perdermos o ritmo e a gente não precisa mais ver sangue negro derramado para agir de fato, né? Trouxe aqui um dado muito rápido de uma pesquisa que acho que foi a Korn Ferry que fez, que disse que depois de 2021, né, enfim, só fazendo um paralelo, que a morte de George Floyd, ela obviamente representa algo que é muito comum, infelizmente, no nosso país, né? A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas aqui nessa sala está familiarizada com esse dado, mas o que deve também nos surpreender é a inércia da sociedade perante esse dado. É um dado muito duro, acho que a própria fala, quando a gente ouviu aqui do nosso Luiz Gama, né, na pele aqui, Del Garcês incorporando ele lindamente, é algo que não pode deixar a gente ficar inerte frente a esse dado. Mas as notícias também são boas, né, apesar desse tempo longo de espera, apesar de tantas estimativas tão difíceis, tão cruéis, a gente tem que... As empresas têm avançado, né? Tem esse dado da Korn Ferry, que é bem recente, que diz que 85% das empresas aceleraram seus esforços em diversidade. Mas, né, apenas 14% ainda avaliam que os esforços têm sido efetivos e o grande desafio é conectar as ações, fazer ações que sejam transversais e contínuas, porque a gente está falando, né, de 70% do nosso tempo enquanto sociedade foi na escravidão, então a gente tem um tempo muito curto desse pós-abolição, né, que foi inconclusa, e a gente tem um desafio de acelerar o tempo para promover a igualdade muito rápido. Então, a gente tem boa intenção, né, dá para perceber que as empresas, tem muitas empresas bem intencionadas, mas o que falta são investimentos, é a transversalização, é um olhar a longo prazo, porque muitos desses resultados não vêm a curto prazo, está aí a iniciativa fazendo isso há 7 anos, e a gente ainda tem muito pela frente enquanto iniciativa, enquanto ecossistema. E aí eu queria só falar muito rápido sobre alguns mitos que a gente também precisa debater nesse contexto, né? Que a igualdade racial é uma causa só dos negros, né? Isso não é uma causa que deve ser de toda a sociedade. Muitas empresas dizem que primeiro é preciso fazer alguma coisa para depois comunicar por medo de cancelamento, enquanto quando a gente viu o caso do Magazine Luiza, a gente também estava envolvido como ecossistema, a gente viu quanto isso muda tudo, né? Quando você comunica, quando você coloca para fora o que você está fazendo, ainda que seja algo muito inicial. Também tem um mito do deve ser orgânico, deve ser autêntico, tem que vir do coração, enquanto a gente acha que tem que, sobretudo, ter resultado, né? É óbvio que algumas pessoas podem ter mais ou menos afinidade com a pauta, mas, em especial, a gente precisa ter resultado, a gente precisa ter meta, a gente precisa ter investimento, a gente precisa fazer acontecer. E um outro, por último, só para falar essa questão de não queremos que a régua da empresa baixe, né? Então, isso é um mito que a gente discute muito com as empresas, né? A gente costuma dizer que essa tal regra tão mítica, ela precisa ser discutida, debatida, né? Porque ao incluir profissionais negros, a empresa não está fazendo um favor para eles, as empresas estão se fazendo um favor de agregar pessoas que trazem soluções, trazem seus backgrounds, trazem uma série de contextos para dentro desse mundo corporativo, e é por isso que iniciativas como aqui, né, a nossa iniciativa empresarial pela igualdade racial são tão importantes. Quero deixar aqui muito rápido também um trecho do Samba Enredo da Portela. Eu sei que eu estou em território paulistano, mas eu só vou pedir essa licença, porque eu achei muito lindo. E eu acho que é muito inspirador, né, quando a gente começa a buscar inspiração nas nossas próprias construções, né? Então, o samba ele fala assim: quem tenta acorrentar um sentimento esquece que ser livre é fundamento. Matiz suburbano, herança de preto, coragem no medo. Meu povo é resistência feito um nó na madeira do cajado de Oxalá. Força africana, vem nos orgulhar.
Para mim, esse samba foi muito importante porque ele é desse ano, né? Ele fala muito sobre essa coragem no medo, né? Então, eu acho que cada um de nós aqui ter a coragem de falar sobre racismo num país que ainda é absolutamente refratário a esse tema faz com que a gente consiga avançar, né? Assim como o Luiz Gama nos deixou esse legado, e aqui estamos na permanência desse legado. E eu quero dar os parabéns, finalizando aqui, a todas as pessoas que têm tirado boas intenções do papel, aquelas pessoas que têm feito valer a sua coragem, né, de levar um tema tão, muitas vezes, difícil e desafiador para o mercado de trabalho, né, com metas, prazos, investimentos, olhar transversal, que vocês continuem impactando interna e externamente. E finalizo aqui dizendo que, enquanto a cor da pele for privilégio para uns e um problema para tantos outros, será nossa responsabilidade transformar a igualdade em realidade. Então, pegue essa responsabilidade, distribua-la pelo mundo e parabéns às pessoas que estão fazendo essa diferença. Muito obrigada. Bom, e agora? Demorei muito tempo para encontrar esse rapaz por aí. Sempre ouvi, né? Mas é Reinaldo, você viu o que o Reinaldo fez, o Reinaldo... E demorei uns 2 anos para conseguir chegar nesse tal desse Reinaldo. Que eu já vi, acompanhava. Lembro que quando começamos lá na iniciativa, o livrinho dele debaixo do braço, Somos Todos Diversos. Ele não quis lançar a segunda edição da Zumbi. E hoje conseguimos Reinaldo Bugarelli. Olá, todo mundo preparou fala tão bonita que eu não preparei nada assim tão bacana. A Luana arrasou aí. Prazer, viu, estar aqui com vocês. Vocês viram o valor desse rapaz, do Rafael, tudo que a iniciativa empresarial aí pela igualdade racial vem fazendo, deu tudo certo, né, Zé Vicente? Quer ver um negócio dar certo, acontecer, faça parceria, fique junto com o José Vicente que as coisas acontecem, né? Eu estou hoje também secretário do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, né? Secretário executivo do Fórum. E estamos juntos, né, Rafael? Estamos juntos. Você falou que demorou 2 anos, mas estamos juntos aí. Margarete não pôde estar aqui. Eu ajudei a criar esse cinturão, vamos dizer assim, da diversidade nas empresas, né? O primeiro movimento foi o Mulher 360. Não foi fácil, não, mas foi mais fácil, né? E a questão das mulheres já estava mais colocado. O Hector era o presidente do Walmart. Foi ali no Walmart que a gente conseguiu lançar essa ideia. Hoje está lá a Margarete Goldenberg cuidando disso. Eu também ajudei ali. A gente definiu 5 compromissos. Depois eles adotaram, foram direto na veia com os WEPs, né? Os princípios de empoderamento da mulher. O segundo fórum eu já não tive tanta necessidade de eu estar ali junto, mas eu acompanhei, que foi a Rede Empresarial pela Inclusão Social, olhando, no caso, para as pessoas com deficiência. Apesar de lei de cotas, as nossas empresas não estão cumprindo, né? Tá longe ainda. Há uma estimativa de 15 milhões de pessoas com deficiência, das quais a maioria são negras. A maioria das pessoas com deficiência no Brasil são negras. Nós só contratamos 500 mil pessoas. E maioria brancas e homens, mesmo no cumprimento da legislação de cotas. Então, quando eu falo desse cinturão, você veja, é nós que aqui estamos, né, que estamos dentro das nossas empresas, trabalhando ali para fazer essa coisa da diversidade e aí criar esse espaço de articulação mais ampla. Como eu sou um homem gay, aí ao criar o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, ali os 10 compromissos, Beto de Jesus, criador, lá, o fundador da parada do orgulho LGBT que acontece aqui, né? Eu e ele juntando um monte de gente ali, as empresas interessadas, o Carrefour teve um papel importante, a HSBC, da época que já estava lá, e outras empresas, e acabei ficando como secretário desse fórum, que também tinha cada um a sua especificidade de trazer assim, falar, puxa, a gente não considera o tema
das pessoas LGBTI+, na agenda de sustentabilidade, de responsabilidade social, que é disso que a gente está falando aqui, é esse o nosso guarda-chuva, né? Então, deu certo, conseguimos, né? Colocar isso em prática, colocar esse tema no próprio Instituto Ethos, a publicação que a gente fez, aquilo sonhado há tanto tempo, e foi importante. Tem uma coisa que eu falei segunda-feira, quando a gente estava ali no prêmio, na pesquisa, né, a Ethos com a Época Negócios, e que eu estou sentindo, a gente não tem dados, não tem coisa, mas uma coisa importante está acontecendo, que no tema LGBTI+, sobretudo o esforço das empresas, as vagas afirmativas para pessoas trans, que ainda é uma luta, hein? Tudo que a gente está falando ainda precisa crescer muito, muito e muito mais rápido, né? Mas está indo bastante pessoas negras trans. E então as empresas estão priorizando isso. Eu falo isso de conviver, de estar vendo, de estar acontecendo. Um bom sinal, que é o mesmo que a gente precisa conseguir com pessoas com deficiência, que é o mesmo que a gente precisa com mulheres, né? Porque ao falar de mulheres, muitas brancas, e olhando sua carreira e a coisa. O outro fórum, aí o Caçulinha, que nasceu por último lá, foi agora o Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, que eu criei lá no Rio de Janeiro. Criei assim, num auditório desse, falando, gente, não faz sentido a gente trabalhar o tema das gerações e tal. Era na Firjan, com a FGV, com a BRH, que eu sou diretor da BRH também, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, tá? Foi lá. E antes, 2015, né, que aí já contou a história aí, e sempre com sacrifício, né? Foi fácil, a gente tem ali a ideia, todo mundo já sabe o que fazer, né? Estou contando tudo isso para dizer assim, ocupe o seu espaço. Nós todos que estamos aqui somos uma comunidade, né? Das pessoas que estão dentro dessas organizações, interagindo com organizações, junte gente, né? Faça acontecer. E a gente faz acontecer se juntando. Use o privilégio, eu como um homem branco, né? Apesar que agora estou com 60 anos, já estou regido pelo estatuto, né, do idoso, sou canhoto, gay, que mais? Sem cabelo, já tenho um monte de coisa, mas assim, muito privilégio. Privilégio é aquilo que a gente conquista às custas dos outros. Tudo que foi dito aqui das mortes, das questões todas, enquanto a gente está aqui, tem gente morrendo porque é negra, porque é jovem, coisa. Então, tudo que a gente puder fazer, aí estou me dirigindo aos brancos aqui presentes, ou não negros, é urgente. E se é urgente, tenha plano, tenha estratégia, né? Foi isso, né, Zé Vicente, que a gente falou para a criação da coisa. Se é urgente, se a gente ama esse tema, se é urgente, tenha plano. Tem estratégia, faça acontecer, junte com gente que sabe fazer acontecer, para a gente poder dizer, nós brancos temos um papel. Às vezes a liderança do movimento negro, no caso da Luana, sempre chamou, o Zé Vicente sempre chamou, às vezes tira a gente da jogada. Fala, lugar de fala, cala a boca, eu falo isso para a Djamila. Falo, Djamila, o que estão usando o seu lugar de fala para tirar a gente da jogada? Não caiam nessa. Se tem uma coisa que nos diz respeito, o racismo, é nós brancos. A gente precisa agir. A gente precisa estar ocupando esse espaço, a gente precisa estar falando, precisa estar junto. A questão é essa, que bom que eu não estou na foto. Porque é isso, não era o interesse de estar ali no coisa, né? Ter escrita lá, o Zé fala disso, mas esse é o nosso papel, assim, ó, protagonismo na causa está ali, é daquelas pessoas, né, que começam coisas, como é duro começar, né, como é duro começar, também vi você ali no teu esforço inicial, olha hoje que bonito, é isso que a gente precisa fazer, tá junto, articulando e com coisas concretas, né, medidas concretas. Parabéns. Bom, agora vamos lá, né? Agora tá valendo, já dá uma esquentada na mão, que agora nós vamos para os resultados. Para quem não participou ou não acompanhou diretamente, o reconhecimento de melhores práticas e ações são divididos em 8 categorias. Cada categoria você poderia enviar projetos, ações, práticas da sua empresa.
E essas práticas e ações seriam avaliados. Tem toda uma metodologia, está tudo descrito lá no regulamento, se você não viu, quiser ver. Muito bacana. E aí, então, hoje, nós fazemos esse reconhecimento. Aí, muito simples. Quem já foi no Troféu Raça Negra vai tirar de letra. Quem não foi, vou explicar agora. A gente vai chamar o representante da empresa. Você vai vir até aqui retirar o reconhecimento. Depois você tem uma simples fala. A gente vai fazer o primeiro. Vamos começar com o professor Valdir Martins para entregar o primeiro reconhecimento. E assim a gente começa a primeira categoria. Se você já não for chamado, já vai treinando, vai olhando aqui, vê que lado que sobe, para chegar aqui e ficar bem na câmera. Então vamos lá. Resultados. Vamos começar pela categoria Acesso de Adolescentes e Jovens no Mercado de Trabalho. Vamos começar de trás para frente. Primeiro. Segundo lugar. Vivo. Aliás, eu vi ela daqui. Carolina Sierra, gerente de Cultura e Diversidade. Ah, droga, acabei com a surpresa, apertei o botão aqui. Primeiro lugar, KPMG, Caterine de Jesus. Assistente de Cultura e Gestão de Mudança. Aí. Começa pela Carol. Bom, nossa, que difícil, né? Ser a primeira? Bom, obrigada. Muito contente, muito orgulhosa de estar aqui representando a Vivo, de receber um reconhecimento desse. Estou aqui representando uma equipe também enorme na Vivo, que está aqui com a gente, que construiu esse programa de estágio, que é um programa que a gente tem muito orgulho, que está dando muito certo, que vai ser, com certeza, uma das principais razões da continuidade do sucesso da Vivo no mercado, porque tem muita gente boa que entrou para fazer muita coisa legal com a gente. Agradeço o reitor, Rafael, a iniciativa, por sempre nos inspirar e nos dar cada vez mais motivação para seguir transformando, para seguir fazendo, para seguir trazendo resultado. E acho que é isso. Muito obrigada. Bom dia a todos, eu estou muito nervosa, mas é muito gratificante estar aqui representando a KPMG. Eu sou nova, né, lá na KPMG, então para mim está sendo muito representativo. O Impulso ele veio para acelerar a igualdade racial no mercado de trabalho. Começou com 50 vagas e teve um engajamento maravilhoso, deu super certo. Agora aumentou para 100 vagas na segunda edição, então para a gente é muito bom e importante estar aqui. Eu agradeço a todos. Aqui, ó. Aê, parabéns. Já viram como é que funciona, né? Simples. Deixei o discurso do jeito. Vamos lá, categoria 2. Recrutamento e seleção. Agora eu vou pedir para a nossa gloriosa Ana Minuto entregar o reconhecimento. Vamos lá, de trás para frente. Segundo lugar, Corteva, Denise Reis, assistente de diretoria executiva. E no primeiro lugar, a gente teve uma surpresa, grata surpresa. Apesar que eles estão sempre por aqui. Vão ter que ter uma plaquinha para cada um, não vai precisar rachar não. Mas teve um empate. Bradesco e Magazine Luiza. Do Bradesco, o Juliano Ribeiro. E da Magazine Luiza, a Pamela Loretti. Juliano, diretor de RH, e a Pamela, coordenadora de sustentabilidade. Então, bom dia, pessoal. Obrigada. Um orgulho estar aqui hoje. E
rápidas palavras, né? Pego assim de surpresa, dizer que a Corteva tem um compromisso com o avanço da representatividade no seu corpo, no seu quadro de funcionários, e que a gente implementa processos que asseguram o recrutamento diverso, e temos também um grande compromisso da nossa liderança para que isso aconteça. E muito obrigada, um grande orgulho fazer parte de tudo isso. Agradeço também a parceria da iniciativa. Obrigada. Quem você quer que fale agora? Obrigada. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui representando a Magalu, estar aqui no evento hoje. Estou super feliz mesmo. E, na verdade, eu quero só agradecer. Eu acho que a gente tem feito muitas coisas nos últimos anos, mas a gente consegue fazer porque temos parceiros que funcionam como faróis, né? Como bússola para a gente. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, é por isso que a gente consegue fazer. Vou falar o que a gente escuta muito do Fred e da Luísa. A gente tem que fazer o que a gente tem lastro. E a gente tem que fazer as coisas dentro de casa para depois colocar para fora. É isso que nos guia. E sem reinventar a roda. Contando com quem está no campo, escutando quem está no campo, é isso que nos norteia. Então, agradecer demais aos nossos parceiros, é isso que faz com que a gente consiga chegar lá. E a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Muita coisa. Então, agradecer de verdade. Super obrigada mesmo. Obrigado, bom dia. Prazer enorme estar aqui. A gente trabalha muito no Bradesco para isso já há muito tempo. Há 17 anos que temos uma parceria aqui com a Zumbi dos Palmares e que vem trazendo muitos frutos. A Luana falou de resultado, é isso que a gente tem que perseguir, Luana, sempre. Né? Nós, hoje no Bradesco, temos já desse nosso programa de estagiários que começou há 17 anos, executivos e executivas em diferentes lugares da organização. O Haroldo tinha programado para vir hoje aqui, não veio, mas é um gerente de estratégia do varejo. O Bradesco é um gigante de varejo, nosso gerente de estratégia começou na Zumbi dos Palmares e começou no programa conosco aqui. Nossas contratações o ano passado já estão em torno de 40% de negros, a gente está conseguindo resultado importante. E eu estou me sentindo importante também aqui, reitor, como o senhor, mas acima de tudo eu estou me sentindo feliz, porque depois dessa espetacular interpretação do nosso advogado da liberdade, eu tô feliz porque eu estou me sentindo no lugar certo, estou me sentindo no caminho certo, a gente está evoluindo, isso é que é muito importante. Muito obrigado, muito honrado de estar aqui. Próxima categoria, ascensão de profissionais negros. Quem que pode? É o Reinaldo. Vem, Reinaldo, você está fazendo festa já. Agora inverteu. A gente teve um empate no segundo lugar. Mas ainda tem plaquinha. Se tiver muito empate, aí alguém vai ter que rachar a placa aí. Segundo lugar, P&G e GPA. Juliana e Camila Zanquim. Juliana, diretora de marketing Baby Care. Camila Zequim, gerente sênior de RH. O Reinaldo ficou rindo, pô. E agora, então, primeiro lugar, PwC, Eduardo Alves, sócio da PwC. Bom, queria agradecer todo mundo. A gente já é parceiro também de alguns anos, então fico muito feliz de ver que a gente está aqui junto com vocês. E eu acho muito legal de ter esse reconhecimento, porque a gente sabe que é uma jornada muito longa, que cada passo tem muita resiliência, muita resistência, muita luta nossa também. Então, ter esse reconhecimento prova que a gente está na direção certa, que cada passo está valendo a pena. Então, eu vou ficar muito feliz de levar isso lá dentro da empresa e mostrar que realmente a gente vai continuar trilhando nesse caminho. Muito obrigada.
Bom dia, quero primeiro agradecer em nome do GPA. Estamos muito felizes e orgulhosos, né, em poder implantar ações em prol da equidade racial, que hoje é um dos nossos pilares, os pilares prioritários em diversidade. Sabemos que ainda temos muitos passos, né? É uma jornada, mas junto com parcerias como a iniciativa empresarial, eu tenho certeza que a gente vai atingir esse objetivo juntos e juntas. Muito obrigada. Bom, gostaria de agradecer o prêmio, né? Aqui de fato a PwC reafirmando aqui seu compromisso com a equidade racial. Eu acho que a atenção para a composição étnica desse país só fará com que ele se torne o que ele já deveria ser, né? Pela própria natureza, como eu costumo falar, né? Belo, impávido e colossal. Aqui eu não falo no meu nome, eu falo no nome de todos os meus sócios e todos os 4.000 colaboradores da PwC. Todos nós com compromisso pela equidade racial. Pode ir. Agora a categoria 4. Eu vou deixar o professor José Vicente por último, porque ele não pode ir embora. Categoria 4. Divulgação de metas e objetivos de equidade racial e ações de enfrentamento antirracista, internamente com o mercado, de forma material e transparente. Para entregar esse reconhecimento, eu vou chamar nossa querida amiga e parceira da Isto é Dinheiro, Lana Araújo. Vem para cá. Vamos lá. Segundo lugar, Bosch. Vem pra cá, Amanda. Isso. E o primeiro lugar, BASF, Daiane Silva, co-líder do grupo de afinidade. Nem se tivesse combinado, hein? Vem, pode vir, vem. Isso. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, é um prazer estar representando a Bosch e justamente nessas ações de enfrentamento, né? A Bosch está localizada em Campinas, que foi a última cidade, né, bem significativo, a última cidade a abolir a escravidão. Então a gente sempre fala que é um desafio muito grande falar sobre o tema nessa cidade e com as pessoas, né? Porque a gente tem uma educação muito eurocentrada e a ação que a gente tem é o one-on-one, que é uma mentoria reversa, e a gente faz com gestores. Então nos últimos anos... No último ano, a gente conseguiu falar com mais de 100 gestores com relação à raça e etnia, e a maioria é branco, né? Então, eu falo que essa ação ela tem 2 pontos. Ela tem uma importância, é um desafio muito grande, né? Ela tem essa importância de enfrentamento, de até mesmo letramento, mas ela também tem o poder de convencimento, porque é ali no 1 a 1 que a gente consegue aliados para que a gente consiga mudar o nosso futuro. Então, eu agradeço a todos que fazem parte também dessa ação, e não somente no Raça e Etnia, mas de todos os outros grupos que a gente tem na empresa também. Então, muito obrigada. Oi, gente, eu estou super emocionada, não estou nervosa, estou emocionada e me sentindo muito importante. É muito bom estar aqui, e eu agradeço em nome da BASF. Esse reconhecimento é uma indicação de que a gente está no caminho certo, que a gente precisa continuar. E eu gostaria de, se vocês me permitirem, fazer uma leitura muito rápida aqui de um trechinho do livro da Neuza, que é Tornar-se Negro. Eu acho que faz muito sentido no dia de hoje esse pequeno trecho. Posso? Sim. O negro brasileiro, que ascende socialmente, não nega uma presumível identidade negra. Enquanto negro, ele não possui uma identidade positiva, a qual possa afirmar ou negar.
é que no Brasil, nascer com a pele preta e outros caracteres do tipo negroide e compartilhar de uma mesma história de desenraizamento, escravidão e discriminação racial não organizam por si só uma identidade negra. Ser negro é, além disso, tomar consciência do processo ideológico que, através de um discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de desconhecimento que aprisiona uma imagem alienada, na qual se reconhece. Ser negro é tomar posse dessa consciência e criar uma nova consciência que reassurge o respeito às diferenças e que reafirme uma dignidade alheia a qualquer nível de exploração. Assim, ser negro não é uma condição dada a priori, é um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro. E eu já estou concluindo. Há 3 anos atrás, eu me tornei negra. Eu me assumi negra no ambiente corporativo. Vocês, negros que estão aqui, sabem que a gente faz isso, a gente tem que se assumir. A gente tem que falar sobre isso. Eu sou negra. E, a partir do momento, a minha voz vai ser ouvida. Então, para mim, esse dia de hoje ele é muito memorável, porque, a partir disso, eu me tornei a pessoa que eu venho trabalhando para reforçar esse tornar-se negro, o melhor negro que eu puder ser, a melhor negra que eu puder ser. E eu convido vocês a fazer esse movimento com todas as pessoas negras que estão ao torno de vocês, para que elas possam se tornar as pessoas negras, não dentro do imaginário que a gente constrói dessas pessoas negras, mas que elas possam ser negras como elas quiserem ser, e no mais extraordinário que isso possa ser para a vida delas. Estou muito emocionada e agradeço muito, mais uma vez, agradeço em nome da BASF esse reconhecimento e passar esse dia aqui com vocês, tá bom? Até mais. Aqui, a ideia é mais tirar foto mesmo. Aqui, ó. Tá. Isso. Ali, ó. Isso. Reinaldo, você viu que a gente vai ter que apertar o pé aqui nos nossos movimentos, né? Que a categoria 5, engajamento da cadeia de valor, não tem projeto. Alguma coisa aí tá fora da curva. Vamos agendar uma... Categoria 5, como vocês estão vendo, não tivemos projetos inscritos. Categoria 6, interseccionalidade, mulheres negras, LGBTQIA+, negros, pessoas trans, negros, PCD negros, mães solos negras. Vamos lá. Segundo lugar, Bristol Myers Squibb, ou PMS, Fernanda da Silva. Ah, não, peraí. Não gasta palma, não. Passei batido aqui no negócio. Vamos falar da categoria 5, pô. Vamos ver. Agora, vamos, Luana, vem. Eu consegui segurar o Reinaldo, agora você tá aí. Então, a Luana, agora vamos lá. Eu já falei, né? Bom. A Fernanda, acabei com a emoção do mesmo jeito, como se fosse novidade. Segundo lugar, Bristol Myers Squibb, Fernanda João, gerente sênior. Primeiro lugar, Sangoban, Natália Gobo, gerente de comunicação e transformação. Oi, pessoal, bom dia. Estou super emocionada também, super feliz de estar aqui, porque, na verdade, eu estou representando muita gente lá da BMS, né? Então, esse prêmio, na verdade, tem aqui vários nomes, algumas pessoas que estão aqui com a gente, mas também muita gente que está no escritório. E a gente acho que está vendo uma jornada muito bacana, né, de 4 anos, e até minha antecessora aqui do grupo de diversidade racial também está aqui comigo. E, na verdade, a gente
deu um passo tão importante esse ano, que foi, na verdade, levar essa cultura inclusiva, né, principalmente na perspectiva racial, para fora dos muros da empresa, né, onde a gente não só tem algo super fortalecido, super consistente dentro da organização, mas esse ano a gente, na verdade, também está suportando 51 jovens profissionais negros, né, a conseguirem uma condição, uma condição melhor no seu ambiente de trabalho ou conseguir uma oportunidade no ambiente corporativo. Então, a gente também está super feliz assim, por entender que está no caminho certo, né, e por dar mais passos. Né, o que a gente sabe é que realmente a gente não está onde a gente precisa chegar em termos de representatividade, mas ao longo desses 4 anos foram 35% de aumento de profissionais negros na BMS. Né, e graças a Deus a gente tem uma empresa onde a gente consegue se identificar, né, a gente não é o único da sala, então também muito feliz por isso. E só agradecer realmente a parceria com a iniciativa empresarial e falar que, né, esse prêmio aqui é a mostra de que a gente está no caminho certo, na direção certa e que tem mais por vir. Obrigada. Muito obrigada também, pessoal, pelo prêmio. Para nós também é uma grande alegria, né, receber esse prêmio. A Saint-Gobain é uma empresa de mais de 350 anos e ela vem se transformando durante todo esse tempo. E a gente começou agora a nossa transformação na questão da diversidade. Mas um dos nossos propósitos, né, o propósito da empresa é fazer do mundo um lar melhor. E a gente não consegue imaginar como que a gente pode ter um lar melhor quando nem todo mundo é convidado para estar na mesma mesa, né? Então, para nós é muito importante. O nosso projeto se chama Mulheres na Cor, uma parceria com um parceiro comercial que é a Axo, e também uma parceria com o Senai. É um trabalho com mulheres negras, mães solo, a maioria com acima de 45 anos, onde nós estamos preparando elas para o mercado de trabalho, e para nós é muito importante que elas consigam essa colocação e consigam ter também a sua autonomia e de volta a sua dignidade, né? Então, muito obrigada, é só o começo, a gente espera estar aqui nos próximos prêmios, e que tomara que esse prêmio ajude a gente a conseguir este e mais projetos também. Obrigada. Vamos lá, para a nossa penúltima categoria. Compra empoderada. Mas vamos fazer um negócio diferente. Vamos pôr essa mulher que todos vocês conhecem, faz esse negócio acontecer aqui. Quem vai entregar? Tatiana Pio. Vamos lá, segundo lugar, Ambev, Michele Salles, Head de Diversidade e Inclusão. E em primeiro lugar, Fernanda, pode voltar. Brisson Mars Skib, Fernanda João, gerente sênior. Bom dia, gente, tudo bem? Eu estou, como acho que com a maioria das pessoas também, muito feliz e muito emocionada de estar aqui. É uma super responsabilidade, o coração acelerou bastante, mas acho que a história mais importante que precisa ser contada é que é um trabalho que a gente, enquanto Ambev, tomou essa consciência e intencionalidade não há tanto tempo atrás, mas o que a gente tem feito de acelerar isso tem sido assim absurdamente ágil. E digo para vocês que o projeto começou para inscrição de 200 empresas, a gente teve mais de 800 inscrições, e dessas 800 inscrições a gente conseguiu girar mais de 24 milhões na mão dessas pessoas negras. E a nossa meta para esse ano é chegar em mais de 50 milhões. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz em poder representar toda a nossa empresa, toda a nossa companhia e poder, de fato, gerar essa aceleração, né? Que isso seja real, que a gente faça sempre coisas reais, fortes e fundamentais para esse trabalho acontecer. Obrigada.
tive que trazer o Daniel aqui porque tem muita gente envolvida, né, nesse sonho, na verdade, nesse projeto, em realmente influenciar a sociedade para que a gente tenha também diversidade racial na forma como a gente faz negócios, né, para que a gente realmente consiga atuar de forma íntegra. Eu trabalho na área de compras, né, e eu venho falando muito sobre isso, sobre o papel do comprador e o quanto que a gente precisa ser ético no envolvimento de empresas de pequeno porte, empresas de mulheres, empresas de negras, empresas de, enfim, portadores de deficiência, todas as diversidades. A gente precisa incluir essas empresas nos processos de concorrência e na BMS a gente tem muito orgulho porque isso não é uma meta nossa de compras, mas é uma meta do Giovanni, que é o nosso presidente global. Então, todas as diretorias, todo mundo está envolvido com isso, né? Isso representa a meta de todo mundo. E eu acho que com esse envolvimento da liderança sênior, né? E a gente também tem o Gaetano, que é uma pessoa que não só está muito envolvida em relação a tudo isso, mas ele também faz parte do nosso grupo de diversidade racial. Então, ele está ali lutando no dia a dia realmente por esse mundo mais ético que a gente espera. Então, acho que realmente a gente vê que o resultado, né, de todo esse compromisso público e de todas as ações que a gente vem fazendo realmente está surtindo frutos. Então, muito obrigada, estou super feliz. Ótimo. Ufa, chegamos na nossa última categoria. Mas um parênteses nessa compra empoderada, porque a Fernanda nem sabe que eu tô com o nome dela no bolso, que já me passaram lá da Bristol, porque ela que liderou justamente parte de todo esse esforço da construção de compras. A gente discute isso há muito tempo na iniciativa e a gente deve lançar um grupo de trabalho já nas próximas semanas, principalmente. Já falamos com a Bristol, vamos convidar a Ambev, já falamos com a Corteva e tantas outras que têm ações para compras. Por exemplo, nós já nos cadastramos em mais de 60 empresas. A gente sabe a complexidade que é fazer um simples cadastro de compra para um pequeno fornecedor. Lembrando que mais de 80% dos fornecedores negros não tem CNPJ. Como é que supera isso? A maioria dos processos de compra das multinacionais são globais. Como é que faz? Então a gente há muito tempo vem discutindo isso e a gente vai juntar esse grupo de empresas para a gente começar a trabalhar isso exatamente dessa forma. Viu, Fernando? Você nem sabia que eu já sabia de tudo isso. Eu sei que faz 3 anos, não é? Que você está implantando isso. Eu sabia que você está aqui. Vamos lá. Magnífico reitor José Vicente vai entregar, então, o reconhecimento e encerramento. E essa é uma categoria muito especial e interessante, porque ela é uma categoria de empresas não signatárias. Justamente para a gente conseguir não só transpirar, inspirar outras práticas e ações. Só que aí teve um problema técnico. A maioria dessas empresas, as que se inscreveram, mas as que tiveram resultado, não são de São Paulo. E umas fizeram uns esforços, algumas no Amazonas, que as 7 estavam no Amazonas, não conseguiram chegar. Então eles vão receber, a gente vai fazer a menção, eles vão receber. Mas aqui teve o reconhecimento, e daqui de São Paulo está aqui. Então a gente vai fazer de trás para frente, já vamos fazer direto o reconhecimento para essa empresa, depois eu menciono as outras duas, eles vão receber lá em casa os seus reconhecimentos. Então vamos lá, só para vocês saberem o que está acontecendo. Então, em terceiro lugar, Açaí, Rosângela Fernandes, gerente de recursos humanos. Mas já prometeu que esse ano o Açaí vai ser signatário, né? O segundo lugar, a Solar. Em primeiro lugar, a Avon. Aliás, a Avon é de São Paulo, mas infelizmente teve uma série de questões e não conseguiu comparecer. Então fica o nosso registro. Segundo lugar para Solar, Coca-Cola. Primeiro lugar, Avon. Vão receber nas suas respectivas sedes. Mas a Rosângela está aqui. Bom dia a todos, um prazer estar aqui representando o Açaí Atacadista. Passa um filme na nossa cabeça, Reinaldo sabe disso, são 10 anos a gente trabalhando diversidade, a gente começou com a inclusão da pessoa com deficiência,
Hoje nós temos mais de 3.000 colaboradores, colaboradoras com deficiência e somos uma das empresas que vai além da cota. Depois a gente foi avançando nos outros pilares, equidade de gênero, colocando meta no bônus das lideranças para avançar, e gerações também, pessoas LGBTQIA+. Luana está aqui, sabe da parceria com o IDBR desde 2019, e a gente hoje tem um senso de urgência, porque a gente sabe que a gente está fazendo. Às vezes a sensação que a gente tem é que a gente está fazendo pouco, que a gente tem que fazer mais. Tudo que a gente está fazendo é muito importante. E numa empresa que está crescendo, tanto quanto a gente está crescendo, contratando 22 mil pessoas por todo o Brasil, a gente precisa ter muitos processos. Então, a gente atacou várias frentes, desde a inclusão, desde o letramento de lideranças, desde da capacitação assim que chegam, manual antirracista, tudo que vocês podem imaginar na cadeia de valor, no contrato com os nossos prestadores de serviços, tem cláusula de direitos humanos, tem multa. A gente tem a Academia Açaí Bons Negócios, que junto com a Feira Preta capacita também empreendedores. Então, assim, é muita coisa, mas o sentimento, às vezes, é de que é pouco, porque o desafio é enorme, né? Tudo muito recente, né? E é uma luta que tem começo, tem meio e não tem fim, né? E esse é um ano que a gente está bem feliz, porque o time está aqui, sabe o quanto que a gente está nessa luta, né? Estou até tremendo aqui, gente, desculpa, se a perninha balançar, mas, assim, é um ano que são 10 anos nesse tema, né? E a gente achou que a gente não ia ser tão reconhecido, e essa semana a gente saiu na pesquisa Ethos com o tema de diversidade, e hoje a gente está aqui recebendo uma placa, mesmo não sendo signatário, não deu tempo, fizemos a cisão com o GPA ano passado, então a gente assumiu vários compromissos, entramos na Reis, entramos no fórum. Esse ano a gente entra na iniciativa, estaremos lá, o professor Zumbi vai na nossa sede, o professor, desculpa, Zumbi dos Palmares, o Rafael, o professor Vicente vai lá na nossa sede na Aricanduva, se Deus quisermos a gente entra também na iniciativa esse ano, tá bom? E só queria agradecer e dizer que a gente está junto nessa luta com todos vocês, tá? E agradecer o time que está aqui e os nossos mais de 60 mil colaboradores que hoje entendem a importância de se falar sobre a igualdade racial. Muito obrigada. Da próxima vez eu vou querer entregar a placa, você não sai na foto. Se ficar aqui no microfone, como é que faz? Chama todo mundo. Tira Pessoal, estamos chegando ao nosso encerramento, mas o Reinaldo se antecipou, como um bom fazedor de evento que é. Então eu vou pedir para todos então os que receberam o reconhecimento vir aqui para a nossa foto final de encerramento. Todos aqueles que participaram, que não participaram, já sabem, 13 de maio do ano que vem, segundo Melhores Empresas, Ações e Práticas da Diversidade. Já prepare suas ações, tem um ano inteiro para trabalhar, hein? Não dá para falar que não deu. E seu discurso, que às vezes precisa ter mais de um. Vamos fazer nossa foto final. E para todos os demais, até ano que vem. Grande abraço a todos. Bom dia. Parabéns.